posse de suas Bíblias, deixe-na aberta no Evangelho segundo escreveu São João. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 6. Eu estou sentindo um aroma de milagre aqui essa manhã. Respira fundo, junto comigo assim, irmão. Respira, respira. Está sentindo o cheiro de milagre? Diga para alguém do seu lado, tu está sentindo esse cheirinho gostoso de milagre? Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez fazer uso da sua palavra, agradecer ao Senhor por suas magnificências, por suas beneficências para conosco e por Ele ter nos concedido esse ministério que é o ministério da palavra. Também quero prestar a Deus o meu louvor pela grande oportunidade de estar conhecendo tantos jovens lindos, abençoados por Deus, pela graça também dele ter me trago a esta casa, porque a minha vinda aqui é um milagre. Louvo a Deus pela vida da jovem Kelly, foi o canal de Deus para que eu pudesse estar conhecendo vocês e para que eu estivesse aqui. Quero louvar a Deus também pela sua coordenadora Mayra Jardim, toda a coordenadoria, todos os irmãos que estão responsáveis por este 15º congresso da UMADCL. Deus abençoe a todos, o pastor desta igreja, o pastor Rinaldo Silva. Também quero louvar a Deus pela jovem Tamires, que veio conduzindo-nos ali no carro. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Você deu a paz do Senhor para o seu irmão esta manhã? Dê a paz do Senhor para ele. Dê a paz do Senhor para ele, dê um sorriso para ele, dê a ele a paz do Senhor antes de lermos o texto. Dê aquele sorriso para ele, Colgate. Diga assim, a paz do Senhor, meu irmão. Aleluia. Cadê o povo do glória a Deus e do aleluia aí? Cadê? Eita, meu Deus. Vamos que ainda tem muita coisa boa ainda, irmãos, até o final dessa mensagem. Capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu São João. E o versículo tema desse congresso, verso de número 68. Capítulo 6, versículo de número 68, o tema do congresso é o tema da minha mensagem. Para onde eu irei? Aleluia. Para onde eu irei? Para onde iremos? Aleluia. Verso 68 diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Mais uma vez, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu queria que todos repetissem este versículo comigo numa voz uníssona. É 1, é 2 e é 3 e vai. Amém. Meu Deus, me deu um susto aqui agora, irmãos. O som aqui. Curva a sua cabeça, por favor, por um minuto. Curva a sua cabeça. Espírito de Deus, Espírito amável, Espírito bendito,
espírito reto, espírito remidor, espírito libertador, espírito curador, espírito da verdade, espírito que transforma, espírito que liberta, espírito que cura, espírito que sara, espírito que move, espírito que limpa, espírito que opera, espírito que batiza, espírito que dá dons, espírito que reparte ministérios. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faz a tua obra entre nós aqui esta manhã. Se manifesta da maneira que tu desejas. Transpassa com sua plenitude neste lugar. É o que nós te suplicamos. Opera pelo poder que há na tua palavra. Em nome de Jesus, e a igreja diz: queridos, jovens, essa manhã, nós estamos diante de um texto que está inserido no Evangelho de João. Se nós pegarmos toda a estrutura da Bíblia Sagrada, nós veremos que a Bíblia, ela tem na sua estrutura algumas divisões. E se nós fôssemos enumerar essas divisões, veremos que no seu princípio, no seu começo, a Bíblia já vai se dividir no começo, no seu início, nos 5 primeiros livros da Bíblia, como o Pentateuco. Logo após o Pentateuco vem a segunda parte de sua estrutura, que são os livros históricos da Bíblia Sagrada. Os livros históricos da Bíblia Sagrada são 1 Samuel, 2 Samuel, na sua totalidade são 9, Esther, Neemias. E logo após os livros históricos vem os livros poéticos da Bíblia, que é Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Salmos. E logo após vem os livros proféticos da Bíblia. Os livros proféticos estão divididos em 2 partes: 12 profetas menores, 5 profetas maiores, que na sua totalidade dá 17 livros proféticos. Depois dos livros proféticos, nós estamos diante dos evangelhos, que são 4 na sua totalidade. E dos 4 evangelhos, nós observamos que 3 deles são paralelos em suas respectivas histórias. Eles são paralelos, ou os autores são paralelos naquilo que eles vão narrar concernente à biografia do nosso Cristo. Esses 3 evangelhos paralelos, que é o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos. Já de contrapartida, nós temos o Evangelho de João, que não tem quase nenhum, ou melhor dizendo, nenhum paralelismo com os 3 primeiros evangelhos. Mas por que será que fica essa indagação? João, que, se nós pegarmos a biografia da sua vida, nós veremos que ele era filho de um homem pescador da Galileia, cujo seu nome era seu Zebedeu.
Seu Zebedeu tinha 2 filhos, João e Tiago. Ambos tinham a mesma profissão, trabalhavam na pesca. O meio de manufaturamento daqueles dias, e como um dos principais meios era a pesca, vocês observarão que os textos bíblicos, nos evangelhos, vai estar sempre falando do mar da Galileia, daquela região da Galileia, do mar de Tiberíades, a travessia do mar, pegação de barco, navegação daqui, navegação de lá. A pesca era o meio de manufaturamento que imperava. João, ele foi um dos discípulos mais chegados do nosso mestre, entre Pedro e Tiago. João, cujo seu nome no original hebraico é Yonahan, que significa filho do trovão. Ele tinha uma peculiaridade com o mestre João. João tinha uma peculiaridade com Jesus, a ponto dele ser o único a debruçar a sua cabeça nos ombros do mestre. Ele é chamado no seu próprio livro de um discípulo amado. Um homem que cresceu numa província difícil, num lugar de pouca didática, de poucas pessoas de grau de escolaridade ou de intelectualidade altos. Um lugar difícil. Os discípulos foram tirados de um lugar difícil. Jesus gosta assim. Ele gosta de pegar coisas de lugares que onde ninguém pegaria. Ele gosta de chamar pessoas de lugares de onde ninguém talvez chamaria. Jesus, ele gosta de levantar homens e mulheres de lugares que talvez a sociedade diria, não serve para Jesus, mas para Jesus serve. A sociedade diria, não presta, mas para Jesus presta. Jesus gosta do que é contrário, ele gosta de fazer assim. Sabe para quê? Para ele provar para nós que ele é Deus e que ele é um Deus de milagres. João, escritor de cerca de 2 livros e 3 cartas, ele escreveu o livro do Apocalipse, as revelações do Apocalipse. Ele escreve a primeira carta de João, a segunda carta de João, as epístolas, e a terceira carta de João. Esse discípulo, que também é conhecido como discípulo amado, que teve essa honra de debruçar a sua cabeça nos ombros do mestre, ele é o único, que tem a oportunidade de estar em lugares e momentos em que muitos dos discípulos não estavam. E vocês verão que Jesus era um homem muito popular. Se nós vermos quantos estavam rodando e rodeando o nosso mestre, a Bíblia vai falar de multidão. A Bíblia irá falar de 500 que o viram. A Bíblia irá falar que ele enviou 120 estavam com ele no dia de Pentecostes, esperando a sua promessa. A Bíblia irá dizer que 70, aleluia, ele enviou para o campo missionário. A Bíblia irá dizer que 12 eram seus discípulos. A Bíblia irá dizer que 3 eram mais chegados, mas só um deitava o ombro na sua cabeça.
ou melhor dizendo, deitava a sua cabeça no seu ombro. Só um era o mais chegado. E esse um era João. João fará a menção dele no seu evangelho? Claro que vai fazer. Mas João é tão humilde, jovens. João, ele é tão humilde a ponto de ele fazer menção de si, mas nunca dizer o seu nome. Procura em todo o evangelho de João. Ele sempre vai se referir o discípulo. O discípulo, o discípulo, o discípulo. Eu não sou nada mais, nada menos que o discípulo. Você é nada mais, nada menos que o discípulo. Nós somos somente o discípulo. Ele estava dizendo, eu sou somente um servo. Eu sou pequeno. É Ele que é grande. É Ele que tem. É Ele que faz. É Ele que opera. É Ele que limpa. É Ele que cura. É Ele que transforma. É Ele que pode. É Ele que manda. É Ele que renova. É Ele que faz. É Ele que faz milagre. É Ele que abre porta. Eu somente sou discípulo. Diga para alguém do seu lado, você é um discípulo. Eu sou discípulo. Diga para ele, eu sou um discípulo. Você o que é? Eu sou discípulo. É isso que nós somos, somente um discípulo dele. Jesus teve um ministério muito vasto, um ministério muito grande, e cada um dos seus discípulos, ou esses 4 evangelistas, escreveram de forma diferente sobre o mestre, e com destinos diferentes. Se nós vermos o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Se nós vermos o evangelho de Marcos, foi escrito para os romanos. O evangelho de Lucas foi escrito para os gentios. Mas o evangelho de João, ele faz uma diferença. O texto-chave do evangelho de João é o capítulo 20, versículo 31. Para que creias que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a frase. Para que creias que Jesus é o Filho de Deus. O evangelho de João foi escrito universal, para que qualquer um que aquele que nele crê, no Senhor Jesus, para que qualquer um que aquele que nele crê, recebam também a vida eterna. Então o texto-chave é o evangelho do Filho de Deus. Este é o livro de João, o evangelho do Filho de Deus. Aqui eu encerro essa parte, e agora vamos começar aqui na segunda parte dessa mensagem. Vamos entrar nesse desenvolvimento. Jesus, os irmãos sabem que ele passou cerca de 30 anos da sua vida no anonimato. E pregador, o que ele estava fazendo no anonimato? Ele estava trabalhando com seu pai, José, numa carpintaria. Carpintaria, fazendo banco, fazendo cama, fazendo armário. 30 anos da sua vida, Jesus passou fazendo cama, banco, armário. E diz a Bíblia que ele tirava alguns momentos da sua vida para ir na sinagoga e ensinar, ou trocar conhecimento com os eruditos da sinagoga. Mas passou 30 anos da sua vida, não escondido, mas guardado por Deus. Porque tudo tem uma hora, tudo tem um momento, tudo tem uma ocasião. Depois desses 30 anos, ele vai, irmãos, para a beira do Jordão, e está lá aquele que preparava o caminho dele, João Batista, batizando, e dizia as seguintes palavras: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E batizando João batizava.
E João dizia: eu estou batizando vocês aqui com água para arrependimento, mas virá um após mim, que não vai batizar com água não. Virá um após mim que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa era a mensagem de João, esperando a vinda do Mestre. E um dia, de repente, no 30º ano do anonimato de Jesus, quando ele completa seus 30 anos de aniversário, ele disse: é chegada a minha hora. E vai Jesus para o Jordão. E quando ele chega se aproximando do Jordão, irmãos, João batizava alguém. E quando João termina o batismo, que ele olha para a frente, ele aponta: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Jesus vindo até ele. Jesus passa pelo batismo. E quando ele passa pelo batismo, ele começa a caminhar por toda a Galileia. E passa pela beira do mar, meus queridos. Beirando ali onde estavam os pescadores. Ele diz: Pedro, vem. Ele diz: Filipe, vem. Ele diz: João, vem. E ele chama os 12. Os 12 começam a andar consigo. O Evangelho de João vai dizer que ele, após de ser batizado, ele vai realizar, melhor dizendo, o seu primeiro milagre, no capítulo 2. O milagre da mudança de água em vinho. E depois que ele realiza este milagre, aconteceu um negócio na vida de Jesus. A fama dele correu por todos os lugares. O povo só falava em Jesus. Você não está sabendo não? Está sabendo não? Um tal de Jesus foi lá num casamento lá em Caná. E ele transformou a água em vinho. Sabe quantos litros de vinho e água que ele transformou em vinho? 900 litros de água em vinho. Todos beberam e era o melhor vinho da festa. Esta era a frase, todos diziam: você não está sabendo? Um tal Jesus, que o povo, que alguns estão dizendo que parece ser o Messias que nós estamos esperando. Ele fez um milagre em Caná. Aonde ele está? E alguém disse: ele está em tal lugar. E a multidão, diz a Bíblia que a Bíblia diz em Marcos capítulo 6, que a multidão corria atrás dele. A multidão ia onde ele estava. Porque aonde Jesus está, irmãos, vai haver mudança. Aonde Jesus está, tem milagre. Aonde Jesus está, tem transformação de vidas. Aonde Jesus chega, você não precisa forçar nada, as multidões vêm. Jesus é atraente. Jesus chama a atenção. A presença dele nos envolve. A presença dele nos chama.
A presença dele nos traz alegria, vontade de estar ali. A presença de Jesus, ela pega e toma os nossos corações.